Ujima é um simples desesperado que adora estar rodeado por garotas no clube de pesquisa culinária. Sua vida muda quando ele é forçado a concorrer às eleições do conselho estudantil para se casar com sua paixão de longa data. Legal, a cena começa com Chisato se preparando para a escola, mas em vez de sair pela porta, ela decide visitar o apartamento ao lado pela varanda para irritar Ujima. Vendo que ele não acorda, Chisato o joga da cama e grita ao perceber que o esquisito dorme sem roupa. Depois, os dois se encontram com Mifuyu, que os esperava. Ela nota uma marca de tapa no rosto dele e percebe que Chisato é a culpada. Mifuyu faz uma pequena encenação para a dor passar, e esse ato de bondade faz Ujima confessar seu amor. No entanto, ela o rejeita na hora, sabendo que é uma encenação. Os pedestres começam a encará-los, o que os leva a sair. Ujima entra na sala do clube e nota Mikiru tentando encontrar algo. Não. Depois ela olha para Chisato e diz a palavra rosa. Ujima pergunta a Chisato se ela está usando uma trama rosa, o que faz com que ele seja sufocado. Nesse momento, Nozomi chega junto com Ayami e Kiyoi. Mais tarde, Nozomi abre um armário e uma infinidade de doces saem dele, enterrando-a e fazendo as outras duas caírem no chão. Depois, Ubaru entra e traz uma caixa cheia de lanches produzidos pela empresa de sua família. Ayumu comenta que quem casar com Ubaru será uma garota de sorte. No entanto, Ubaru tem outros planos e pergunta a Ujima sobre esse acordo. Ele ainda diz a Ujima para comer sua barra longa, mas ele a quebra com as mãos, esmagando as esperanças de Ubaru. Chisato pega um pouco de Ujima, mas ele a impede de comer, avisando que é chocolate. Ubaru percebe que Chisato não gosta de chocolate e pede desculpas por não ter mencionado antes. De repente, Heizuki entra e desfruta de um copo de bebida gelada. Depois ela diz a todos que o clube deles pode ser desfeito. Por outro lado, todos estão reunidos no pátio da escola, onde começam a zombar do presidente do conselho estudantil, Morhade. O comissário de assuntos gerais informa a todos que o presidente falhou em investigar o vazamento de informações que causou problemas aos alunos com auxílio financeiro. Além disso, o suspeito comissário de segurança pública foi nomeado pelo próprio presidente. Segundo Morhade, o presidente deveria renunciar ao cargo, mas Satsuki se opõe como comissária de finanças. Morhade diz a Satsuki que, se o presidente renunciasse, o vice-presidente seria o presidente interino até a próxima eleição. No entanto, Satsuki o informa que o vice-presidente pode não ser capaz de lidar com as funções e sua renúncia acabará prejudicando a escola. O irritante comissário de assuntos gerais começa a falar, mas Satsuki o cala após expor o inventário da comissão de assuntos gerais. Em conclusão, a escola passará por eleições presidenciais, e Satsuki também é candidata. Ela planeja reduzir o número desnecessariamente grande de clubes que são um fardo para a escola. Mais tarde na aula, Ujima, Chisato, Miru e Ryuji discutem a campanha de Satsuki e como seus respectivos clubes também estão em perigo. Após as aulas, o clube de culinária faz uma reunião e Nozomi destaca o fato de que nenhum deles conseguiria comer lanches de graça se o clube fosse desfeito. Segundo Ayumu, Satsuki pode acabar vencendo a eleição, pois é incrivelmente bonita e tem talentos notáveis. Heizuki também revela que Satsuki é, na verdade, sua irmã mais nova, e a semelhança entre seus talentos torna isso ainda mais crível. Chisato pede a Heizuki para convencer sua irmã e pedir que ela não desfaça o clube deles. Ela responde que a irmã é teimosa e não vai ouvir uma palavra do que ela diz. O único plano restante é apoiar outra pessoa, mas se o candidato não for das comissões de assuntos gerais, segurança pública ou finanças, será difícil para eles vencerem. Dito isso, a única chance que eles têm é apoiar os assuntos gerais. Depois, Ujima, Mifuyu e Chisato decidem verificar a campanha de Morhade. Surpreendentemente, Ujima vê uma máscara no rosto dele, mas as garotas o veem como um cara normal. De repente, Morhade aparece e pede a Ujima que o apoie nas eleições. Ele também lhe dá um cartão pré-pago com 100 ienes. Chisato percebe que ele está tentando comprar votos, o que pode ser contra as regras das eleições. Ujima os informa que as eleições ainda não foram anunciadas oficialmente, o que não as torna erradas por enquanto. Do nada, uma garota vem correndo e esbarra em Ujima. Ambos caem no chão e ela começa a se desculpar repetidamente. Ujima lembra de que ela está com pressa, permitindo que a garota fuja novamente. A garota vai direto para o ônibus, o que faz Mifuyu perceber que ela deve ser uma aluna com auxílio financeiro e precisa trabalhar em uma fábrica depois da escola. Ujima percebe que a garota deixou as chaves e eles voltam para o clube. Chisato informa a todos que não votará naquele perdedor corrupto e que precisam pensar em um novo plano. Hazuki lhes dá a ideia de concorrer na eleição e tentar vencer, em vez de depender de outros candidatos. Ela diz a todos que é melhor confiar em uma pequena chance do que deixar o clube se desfazer sem fazer nada. Chisato concorda com o plano, pois é melhor do que esperar para ser esmagado. Um por um, todos os membros do clube concordam, e finalmente é hora de escolher quem será o candidato. Todas as garotas apontam os dedos para Ujima. Todos os membros do clube concordam em fazê-lo presidente, pois não há outra escolha melhor. Isso surpreende Hazuki, pois ela nunca esperou que alguém como ele fosse tão popular.
Na manhã seguinte, o Dima está sonhando com uma de suas memórias de infância, onde ele e Chisato cumprimentaram a noiva em seu casamento. Os dois convidaram a noiva para o casamento deles também, sem nem saber o que o amor realmente era. Depois ele acorda e encontra Chisato deitada ao lado dele, zombando de Dima por falar enquanto dorme. Logo, ele se cansa da tagarelice dela e a chuta da cama. Ele tenta voltar a dormir, avisando Chisato que tentará encontrar garotas legais para si no mundo dos sonhos, já que o mundo real é um pouco demais para ele lidar. No entanto, ela lhe diz que há uma reunião do clube para comparecer. O Dima responde que vai sair do clube, e também não vai concorrer à eleição. Mais tarde no clube, Mifuyu e as garotas estão examinando o manifesto de Satsuki, e o nome do clube de culinária aparece no topo da lista de clubes que serão desfeitos. No entanto, eles ainda esperam que o Dima possa salvá-los, até que Chisato chega e o informa que ele está saindo do clube. Enquanto isso, o Dima está andando pelas ruas e Matsuri esbarra nele. Ela não se importa com o idiota caído no chão e vai embora. Assim que ele se levanta, Satsuki chega em sua bicicleta e esbarra nele. Depois ele pede desculpas por atrapalhá-la, mas ela parece arrependida por andar em uma velocidade que não conseguia diminuir. Satsuki entrega ao Dima os pertences que ele deixou cair e o aconselha a não se desculpar tanto, pois o valor do pedido de desculpas diminui assim. Antes de sair, o Dima informa a Satsuki que seu nome se escreve Udima, não Ashima. Ela promete ter isso em mente e vai embora. Por outro lado, o Baro parece devastado ao saber que o Dima está saindo do clube e decide ligar para ele. Ele começa a manipular o Dima por trair sua confiança e não se importar com o amor que compartilham. O Dima fica irritado e desliga a ligação. Enquanto isso, o Dima visita a seção de achados e perdidos para devolver a chave de Izara que ela deixou cair ontem. Ela o agradeceu por ter vindo até lá e o informou que eram as chaves de sua casa. Izara parece confusa ao vê-lo na escola no domingo, e ele responde que tinha uma reunião no clube, embora tivesse decidido sair algumas horas antes. Depois ela percebe que precisa ir a algum lugar e vai embora após trocarem nomes. Por outro lado, Nozomi está chorando porque o Dima saiu do clube, o que faz os outros membros pensarem que ela poderia ter um interesse nele. No entanto, tudo o que ela se importa é com o Dima Role especial que ele faz. Se ele saísse do clube, não haveria como ela conseguir mais. Enquanto isso, o Dima está indo para a sala de aula, pensando nos encontros que teve com garotas bonitas. De repente, alguém esbarra nele, e ele pensa que pode ser outra garota fofa. Na realidade, são dois garotos bárbaros que o imobilizam e começam a questionar suas intenções. Felizmente, o ex-presidente do conselho estudantil, Yakumo, chega e diz aos seus subordinados para soltarem o Dima. Depois, Yakumo percebe que o Dima pode estar planejando concorrer à eleição presidencial e deduz que é mais provável para salvar o clube de pesquisa culinária. O Dima lhe diz que não há como um perdedor inútil vencer as eleições. Yakumo responde que a Comissão de Segurança Pública não apresentará um candidato, e isso facilita para ele vencer as eleições. Antes de sair, Yakumo informa o Dima que ele também terá seu apoio. Por outro lado, os membros do clube estão pensando em uma maneira de mudar a mente de Udima e forçá-lo a concorrer como candidato. Kiai lhes dá a ideia de trabalhar em algum tipo de conquista que possa impedi-los de serem desfeitos. Felizmente, ela tem um plano perfeito e tira a máquina Neuro que fez antes. Nozomi tem grandes esperanças em relação a esta máquina, pois ela pode misturar vários conteúdos. Para testar a máquina, ele mistura uma grande quantidade e derrama um pouco de água por cima. Depois, ela liga a máquina e ela começa a misturar o conteúdo cada vez mais rápido. Por outro lado, o Dima nota Satsuki tentando consertar sua bicicleta e vai verificar. Ela chama o Dima de Boy Dima, pois ele continuou se curvando da última vez que se encontraram. Depois, o Dima percebe que só precisa consertar a corrente e o faz rapidamente. No entanto, suas mãos ficam sujas no processo e Satsuki lhe empresta seu lenço. Receber algo de uma linda dama pela primeira vez torna seu dia ainda mais emocionante. Mais tarde, ele conta a Satsuki sobre sua candidatura à presidência e pergunta a ela o motivo de sua intenção de dissolver o clube de culinária. Satsuki responde que tudo o que eles fazem é comer lanches comprados com fundos da escola e ficar à toa o dia todo. Todos eles podem fazer a mesma coisa na cafeteria e não há necessidade de o clube de pesquisa culinária existir. Ele então a informa que é inútil para ele concorrer na eleição e ninguém votaria em um perdedor como ele de qualquer maneira. Isso faz Satsuki informá-lo de que apenas os cavalos que entraram na corrida em primeiro lugar vencem. Mesmo os cavalos mais formidáveis e rápidos não conseguirão nada se decidirem não participar. Isso lhe dá a motivação de que precisa, e o Dima segue para o clube de pesquisa culinária. Assim que ele entra, o Dima percebe que tudo está uma bagunça, e todos os membros do clube estão cobertos de Nero. O Dima finalmente revela que participará da próxima eleição presidencial. Ele ainda dá a ideia de fazer uma eleição interna no clube para encontrar a pessoa mais adequada para concorrer. Todos começam a escrever o nome da pessoa em quem acreditam, e o Dima escreve o nome de Chisato.
Logo após os resultados chegarem, o Dima acaba sendo o vencedor no final. Em vez de desviar a atenção dos membros do clube para Chisato, ele acabou roubando todo o protagonismo, e eventualmente os membros começaram a gostar de seu discurso. No caminho para casa, Chisato vê chocolate e decide comprá-lo. O Dima come metade do chocolate, enquanto Chisato apenas o segura nas mãos e fica feliz que o Dima pareça gostar. No dia seguinte, Chisato transformou a sala do clube em quartel-general de campanha, enquanto o Dima foi e preencheu o formulário de candidatura. Agora que o básico está completo, ninguém sabe o que fazer em seguida. Hazuki explica aos membros do clube que eles precisarão passar nas primárias, ou não terão permissão para concorrer nas eleições. As primárias são realizadas para descartar os candidatos fracos, e um candidato precisa de pelo menos 600 votos para passar. No entanto, para um solitário como o Dima, é uma tarefa muito difícil. Chisato informa ao Dima que fazer um bom manifesto que atrai as pessoas é essencial. Os outros membros do clube dão todo tipo de opções, incluindo aumentar os orçamentos do clube e tornar os lanches gratuitos para os alunos. No entanto, o Dima pensa que não conseguirá vencer a eleição com um manifesto assim. O principal problema que o Dima enfrenta é que não há ninguém para guiá-lo adequadamente, pois todos os membros do clube são completos idiotas. De repente, Yakumo entra na sala do clube, e Nozomi o cumprimenta com um enorme sorriso no rosto. Acontece que os dois são amigos, pois Yakumo estava na turma de Nozomi durante o primeiro ano. Depois, Yakumo vai direto ao ponto e diz ao Dima que a Comissão de Segurança Pública gostaria de ajudá-lo em sua campanha. Heizuki informa aos membros do clube que Yakumo não oferecerá ajuda ao Dima a menos que haja algo para ele. Yakumo concorda descaradamente e lhes diz que os assuntos públicos não querem dar a posição de presidente, nem para finanças, nem para assuntos gerais. Uma vez que um grupo vence a eleição, é difícil para os outros entrarem depois. Ele planeja fazer de uma pessoa independente como o Dima o presidente, para que todos os grupos estejam no mesmo nível no próximo ano. Yakumo ainda os informa que os apoiadores de Satsuki caíram 10% depois que seu manifesto vazou. A principal razão para isso é que suas regras em relação às finanças são muito rigorosas, o que está deixando a maioria dos clubes contra ela. O Dima percebe que, se ele escolhesse fazer o oposto, poderia conseguir o apoio deles. Segundo Yakumo, as comissões de assuntos gerais atacarão exatamente este ponto após o término das primárias. Isso dá ao Dima e ao clube a chance de conquistar o coração de outros clubes, antes que alguém se intrometa. Depois, Yakumo promete dar ao Dima cerca de 400 votos e pede ao Dima para conseguir o resto. Yakumo também revela que, embora os assuntos públicos não possam emprestar membros para ajudar, eles ainda podem emprestar o know-how sobre a eleição, pois já experimentaram tudo. Por enquanto, Yakumo decide fazer um contrato com a equipe de Udima até as primárias e mais tarde estendê-lo se começarem a confiar mais um no outro. Com o acordo feito, Yakumo aperta a mão de todos, pois trabalharão juntos a partir de agora. Depois, Hazuki avisa Yakumo para não planejar nada malicioso ou colocar seus alunos em qualquer tipo de perigo, e ele concorda. Mais tarde, o ex-presidente começa a dar-lhes lições para terem sucesso nas primárias. Segundo ele, não há necessidade de um manifesto. Agora, eles precisam se concentrar em reunir apoiadores. Para isso ter sucesso, o Dima precisará visitar os clubes que estão enfrentando cortes orçamentários e pedir seu apoio. Yakumo diz ao Dima para trazer uma membro feminina, pois os simps podem ser facilmente convencidos quando uma garota fofa está ao lado dele. Mas uma coisa que precisam fazer é coletar assinaturas, pois isso aumenta as chances de seus apoiadores darem o voto prometido, em vez de trocarem de candidato no último momento. Yakumo atrai as garotas, informando que apenas garotas fofas podem coletar as assinaturas, fazendo de Ayumu e Kia as encarregadas da tarefa. Mais tarde, o Dima e Chisato visitam Reiji e Miru, e pedem que se juntem a um comitê eleitoral que apoiará o Dima por trás. Chisato quer que eles sejam o presidente e o vice-presidente do comitê. Por outro lado, Ayumu e Kia estão trabalhando duro para coletar assinaturas, enquanto Nozomi está colando o pôster de Udima na parede. Em seguida, Heizuki liga para Satsuki e começa a provocá-la por ter a coragem de encontrá-la sozinha. Heizuki fica irritada com a irmã mais velha e quer que ela vá direto ao ponto. Heizuki pergunta a Satsuki se ela quer dissolver o clube de pesquisa culinária por causa dela. Satsuki recusa e diz que não vai misturar seus assuntos pessoais com os deveres que deve cumprir. Antes de sair, Satsuki diz a Heizuki que quer superá-la e se tornar a presidente do conselho estudantil que ela nunca foi. Heizuki responde que ela deveria apenas demiti-la se seu ódio for tanto, considerando que os alunos contratam os professores em primeiro lugar. Enquanto isso, o Dima está exausto depois de um dia inteiro conversando com estranhos e Chisato lhe empresta algum dinheiro para comprar bebidas para os dois. Ele vai comprar as bebidas, e Satsuki o nota e decide abordá-lo. Ela confirma o fato de que ele está concorrendo à presidência e o informa que os dois agora são rivais. Satsuki vai embora depois de desejar-lhe sorte e esperar competir de forma justa. Um sorriso assustador aparece em seu rosto, mas desaparece instantaneamente ao perceber que Chisato viu tudo. Ela começa a confrontá-lo por ser amigo do inimigo e o imobiliza com um mata-leão. Depois da escola, o Dima faz algumas compras e visita Heizuki. Ele cozinha nikujaga para ela e ela parece muito feliz em provar sua comida depois de 2 semanas inteiras.
De repente, ele recebe uma mensagem de Chisato, e Heizuki começa a provocá-lo por ter uma namorada ciumenta. O Dima lhe diz que os dois não estão namorando, o que leva Heizuki a lhe dar a ideia de namorá-la. O Dima avisa para não fazer tais piadas, ou ele parará de visitá-la. Depois que terminam de comer, Heizuki o agradece por tratá-la e ambos se abraçam antes de o Dima ir embora. O Dima dá uma olhada em todos os candidatos à presidência e sua confiança começa a diminuir. De repente, ele esbarra em uma escada e percebe que Izara está usando a escada e agora está pendurada no teto. Ele a ajuda a descer e os dois conversam sobre a próxima eleição presidencial. Izara garante ao Dima que ele terá seu total apoio. O Dima parece pensar que ser uma aluna com auxílio financeiro deve ser difícil. No entanto, Izara é grata, pois isso a permite estudar na escola, e ela teria sido forçada a trabalhar se não fosse por este programa. De repente, dois garotos passam por eles e zombam de Izara por cheirar mal e comentam que pessoas quebradas deveriam ficar fora da escola deles. O Dima tenta ir atrás deles, mas Izara o impede, dizendo que sempre foi assim. Depois, Izara diz ao Dima que os comentários deles a deixaram ansiosa em relação ao seu cheiro e pede a ele para cheirar e dizer os resultados. O Dima cheira por alguns segundos e pensa em como ela cheira bem. Mais tarde, todos os membros do clube se reúnem e conversam sobre como estão com poucos fundos necessários para as eleições. Todos os comitês recebem fundos da escola, enquanto os candidatos individuais são forçados a se financiar. Chisato calcula o custo e conclui que eles precisarão de pelo menos 30 mil e cerca de 50 mil ienes, se possível. Kiai lhes dá a ideia de usar os fundos do clube, mas Heizuki dá a má notícia, informando que não podem usar fundos do clube para eleições. A única opção que tem é o autofinanciamento. Todos os membros devem contribuir com pelo menos 5 mil ienes, o que é muito difícil para os membros do clube sem dinheiro. Yakumo lhes dá a ideia de vender algo no bazar que acontece todo ano durante as primárias. A principal razão para o bazar é arrecadar fundos de campanha para o candidato. Nozomi lhes dá a ideia de vender o Dima Holy, pois é super delicioso e as pessoas podem acabar gostando. O Dima usa seus últimos 2 neurônios para calcular o número de rolls que precisam vender para atingir a marca de 30 mil ienes. Ele conclui que um total de 50 rolls serão necessários, mas isso é demais para um cara fraco como ele fazer. Segundo ele, faltar à aula e assar o dia todo os levará no máximo 20 pães. Para isso funcionar, eles precisarão aumentar o preço do pão e também dar benefícios extras com ele. O Dima revela que apertar as mãos dos clientes não lhes custará dinheiro, e isso pode ser usado como um benefício. No entanto, Ayumu comenta que ninguém gostaria de apertar as mãos de um perdedor como ele, e as pessoas poderiam pedir dinheiro para apertar as mãos dele. Chisato se encarrega de pensar em um plano, e diz ao Dima para focar em fazer aqueles 20 pães. Mais tarde, Yakumo traz uma caixa cheia de sua mercadoria e os informa que sua equipe distribuiu esses itens no ano passado. O Dima acha que não é justo, mas Yakumo o corrige e informa a todos que está perfeitamente bem se os itens forem reconhecidos como bens de campanha do candidato. Agora o problema é pensar em algo que eles possam distribuir de graça e deixar uma impressão duradoura no cliente. Uma das garotas diz a eles para distribuir os lanches não utilizados que eles têm guardados, mas, segundo Yakuma, isso também se enquadra no uso dos fundos do clube. Felizmente, Mikiru lhes dá a ideia de usar palitos e aei, já que eles recebem esses lanches de Obero e distribuí-los não seria um problema. Logo depois, Obero liga para seu pai rico e pede um carregamento de 3 mil palitos Iai para eles distribuírem. A única coisa que resta é colar um panfleto contendo o nome de Udima e as principais questões em todos os palitos Iai. Vendo quanto tempo levaria para colar panfletos nos lanches, Mifuyu dá a ideia de usar adesivos, mas eles custarão um total de 15 mil ienes. Depois, Chisato recebe uma ligação do Conselho Eleitoral e descobre que o plano dos palitos Iai foi aprovado. Ela então pede a Heizuki para lhes emprestar algum dinheiro, e ela tira 30 mil ienes do lugar mais seguro e lhes dá. É hora de colar os rótulos e Mizomi revela o pequeno robô ajudante que ela construiu antes e que os estará assistindo. Por outro lado, o Dima sai para comprar ingredientes para o pão Udima, e nota um lutador de sumo gordo discutindo com Satsuki. Ele começa a confrontá-la por cortar o orçamento do clube de sumo aéreo. No entanto, ela responde que encontraram algumas entradas suspeitas no clube deles, e a maioria dos fundos está indo para o ensopado de sumo. Depois que a discussão termina, Satsuki nota o Dima e ambos voltam juntos. O Dima comenta que ela está sendo muito rigorosa, tanto com os alunos quanto consigo mesma. Ele a informa ainda que a situação financeira da escola pode não ser tão ruim, e que eles não precisam cortar o orçamento de tantos clubes. Ouvir isso faz Satsuki aconselhar o Dima a ler todo o manifesto dela, em vez de apenas ler as coisas sobre corte de orçamento. Por outro lado, algumas garotas encurralam Izara e a levam para incomodá-la. Enquanto isso, o Dima volta para o clube e a primeira coisa que ele faz é verificar o manifesto de Satsuki. Satsuki quer reformar o sistema de ajuda financeira e transformá-lo em um programa mais baseado em bolsas de estudo. Mais tarde, o Dima junto com Chisato e Mifuyu estão voltando para casa e notam Izara revirando a lixeira como um cão de rua. O Dima pergunta a Izara sobre suas ações e se há algo em que ela precise de ajuda.
No entanto, ela grita com ele e pede para ele ir embora, insistindo que não há nada de errado com ela. Depois, Izara tenta consertar as luzes que não conseguiu consertar antes e se lembra de como as garotas jogaram fora o plano dela. Mafuyu está escrevendo um discurso para o Dima, enquanto Chisato acaba de colar os rótulos em todos os lanches. O Dima mostra gratidão a Mifuyu por trabalhar tão duro no discurso. Isso os leva a iniciar seu ato de confissão constrangedor, onde o Dima é rejeitado todas as vezes. Mais tarde, o Dima traz todos os ingredientes para a sala do clube e está pronto para começar a assar. Mifuyu também está presente na sala do clube, e ele pergunta se está tudo bem para ela faltar às aulas. Ela responde que não há problema, pois ela não falta muito às aulas de qualquer forma. Além disso, é a chance dela de retribuir um favor que Chisato fez, pois é graças a ela que Mafuyu está presente na sala do clube e consegue se divertir com os outros. Mafuyu revela que ela se transferiu para essa escola depois de ter sido reprovada um ano devido a uma cirurgia. Seus novos colegas de classe se sentiam desconfortáveis perto dela e ela se sentia deslocada. No entanto, Chisato foi a primeira a falar com ela, o que tornou mais fácil para Mafuyu se enturmar com os outros. Por causa disso, ela quer dar o seu melhor para o clube, que significa tanto para Chisato. Depois o Dima continua trabalhando duro nos pães do Dima e Mafuyu continua trabalhando duro no roteiro. Depois de um tempo, o Dima termina 6 pães, quando de repente, uma repórter chamada Hidaka o visita. Ela está atualmente compilando um diretório de candidatos presidenciais e quer entrevistar o Dima. A entrevista começa e ela confunde o nome dele com Oshima. Ele tenta corrigi-la, mas ela ignora a retaliação dele. Ela pergunta ao Dima sobre a principal política de sua campanha, mas ele diz a ela para corrigir o nome dele primeiro. Ela escreve isso como uma resposta e depois pergunta sobre a mensagem que ele quer dar aos seus apoiadores. O Dima mais uma vez pede a ela para não pular o resto e ela escreve esta frase como a resposta dele. Com isso, a entrevista termina e Hidaka se despede. Dito isso, Mafuyu finalmente termina o discurso e o Dima atingiu a marca do 8º pão. Nesse momento, o Baro chega e quer comer alguns dos pães que o Dima está fazendo. Ele come um pouco do creme que está na bochecha de Udima e vai embora. A próxima a visitar a sala do clube é ninguém menos que Nozomi, e ela quer comer alguns dos pães Udima que ele está fazendo. Ele recusa a princípio, mas eventualmente muda de ideia depois de ver os olhos de cachorrinho de Nozomi. Ele concorda em dar a ela as pontas do pão Udima e ela vai embora, chamando-o de verdadeiro amigo. Ver Udima trabalhar duro faz Mifuyu querer ajudá-lo de todas as maneiras possíveis e se oferece para fazer um chá para ela. Enquanto ela está ocupada fazendo o chá, Heizuki visita Udima e se aproxima demais dele. Ela então senta no colo dele e reclama que ele tem estado ocupado simping e não foi cozinhar para ela. Simultaneamente, Mifuyu chega e vê os dois agindo de forma suspeita. Heizuki dá uma desculpa e vai embora, enquanto Mafuyu começa a pedir a Udima para fazer Chisato feliz e prestar atenção nela. A última a visitar a sala do clube é Izara. Ela os informa que todos os alunos com ajuda financeira são designados a cada candidato para recados e outras coisas semelhantes. Izara é designada ao Dima, o que é uma surpresa, já que há um total de mais de 100 candidatos. No dia seguinte, é finalmente a hora das primárias e o clube de culinária fica feliz em ver sua barraca tão perto do palco principal. Logo depois, as primárias começam oficialmente e todos correm em direção à barraca de seu candidato favorito. Há uma tonelada de garotos desesperados na barraca de Satsuki esperando na fila para pegar a mercadoria que tem o rosto dela. Kiai e Ayumu se juntam aos outros membros do clube depois de receberem coisas do outro candidato. No entanto, a pessoa que eles escolheram é Morredi, membro do Comitê de Assuntos Gerais. Depois, o Dima e Chisato vagam pelo salão e esbarram em Ryuji e Nguyen, que estão ocupados vendendo seus próprios produtos. Essa oportunidade foi dada a eles por Chisato em troca de serem o presidente e o vice-presidente. Dito isso, o evento principal está prestes a começar e Chisato pede ao Dima para se preparar para o discurso. No entanto, o idiota esqueceu em casa, mas Mifuyu o tranquiliza dizendo que ela pode simplesmente imprimir outra cópia do arquivo em seu laptop. Os membros do clube começam a distribuir os lanches para todos os visitantes e pedem que apoiem o Dima. Enquanto isso, Mikiru parece estar com dificuldades e decide começar dando lanches a um lagarto. Por outro lado, as vendas das barracas de Ryuji e Miru também estão florescendo, e eles pedem a cada cliente que vote em Udima também. Felizmente, Mikiru acelera o ritmo e consegue distribuir os lanches para humanos também. Mais tarde, os pães Udima estão finalmente à venda e Nozomi anuncia o preço de 300 ienes por fatia. Udima parece confuso, pois o preço que todos concordaram era de 190 ienes. Nozomi o informa que a fatia de 300 ienes vem com o cliente sendo alimentado à mão por seu cosplayer favorito. Depois, Ki e Ayumu fazem uma aparição e informam a todos que podem comprar um pão Udima, junto com um cartão de fotos para tirar fotos com eles por apenas 500 ienes. Os garotos sedentos não perdem um segundo e correm para a barraca deles para comprar o pão Udima. De repente, Oberu chega e ele também está fazendo cosplay. Depois, Miru leva Oberu e Udima ao palco e pede aos dois para recriarem as posturas exibidas no livro. Oberu começa alimentando Udima com a barra de lanche e ele a aceita graciosamente, fazendo todas as garotas ao fundo enlouquecerem. As outras poses são ainda mais assustadoras, e Udima decide correr para salvar sua vida desta vez. Finalmente, é hora dos candidatos fazerem um discurso. Mifuyu chega na hora certa e traz as impressões do discurso.
Depois de se apresentar ao comitê eleitoral, ele segue para a área de espera e aguarda a sua vez. Surpreendentemente, o candidato sentado à sua frente é ninguém menos que Morredi. Ele revela que ambos têm o mesmo propósito para concorrer na eleição e pede ao Dima que lhe dê apoio após a primária. No entanto, o Dima responde ao homem mascarado egoísta que ele pretende passar nas primárias e eventualmente se tornar o presidente. Por outro lado, ela abre o arquivo e percebe que deu ao Dima o roteiro errado. Todos estão fazendo um ótimo trabalho nas primárias, exceto Mafuyu, que acidentalmente deu ao Dima o discurso errado. Ela planeja ir e dá o discurso correto a ele, mas de repente, o nome de Udima é chamado para o discurso. Mafuyu percebe que é tarde demais, e o choque acaba fazendo-a perder a consciência. Enquanto isso, assim que o Dima está prestes a ir para o palco, os anunciantes pedem desculpas pelo erro, pois Morredi é quem deveria fazer o discurso. Morredi começa a atacar Satsuki por nunca ter se interessado pelos orçamentos dos clubes até a eleição. Ele informa a todos os seus apoiadores que a Comissão de Finanças aprovou cegamente todos os orçamentos obscuros. Depois de passar todo o seu tempo falando mal de Satsuki, ele vai embora após pedir aos alunos que votem nele. Depois é a vez de Satsuki, e ela sai depois de cumprimentar o Dima e garantir que os dois deem o seu melhor. Enquanto isso, Mafuyu finalmente recupera a consciência e depois de perceber que a vez de Udima não chegou, ela foge mais uma vez. Enquanto Satsuki está fazendo o discurso, Morredi visita o Dima e diz a ele que Satsuki tem políticas maravilhosas e genuínas que podem beneficiar tanto a escola quanto o corpo estudantil. Além disso, ela também tem a aparência e a popularidade para acompanhar seus outros atributos. Ele acrescenta ainda que, embora sua personalidade direta torne suas palavras mais convincentes, sua franqueza também pode trabalhar contra ela. Logo depois, o Dima percebe que sua vez pode ser a próxima, e ele precisa revisar o discurso mais uma vez. No entanto, assim que ele começa a lê-lo, o Dima percebe que o discurso parece um pouco bobo e é diferente do que ele praticou. O discurso que Mafuyu acidentalmente dá ao Dima é sobre sua paixão secreta por ele, e ele eventualmente descobre da maneira mais incomum. Finalmente é a vez dele e o Dima começa a caminhar em direção ao palco. Simultaneamente, Mafuyu chega ao local, mas o perde por alguns segundos. O Dima sobe ao palco tentando parecer o mais legal possível. Infelizmente, tudo isso foi em vão, pois o perdedor acaba tropeçando e caindo na frente de todos. Todos parecem preocupados e a multidão está totalmente em silêncio. O Dima decide quebrar o gelo e diz a todos que eles deveriam rir em tais momentos. Todos começam a rir e, em vez de dizer à multidão suas políticas, o Dima os ensina a pronunciar seu nome. A ansiedade social deixa seu corpo por enquanto, mas todos os membros do clube estão sentindo vergonha alheia depois de ouvir seu discurso. A votação finalmente começa e o Dima começa a se arrepender de sua ação. No entanto, todos os membros do clube o informam que a multidão realmente gostou do discurso e a reação foi majoritariamente positiva. De repente, Hidaka invade a sala do clube com câmeras gigantes e informa a todos que a transmissão especial da eleição vai começar. Ver Hidaka em um uniforme de menino deixa o Dima confuso. A transmissão finalmente começa. E o comitê eleitoral informa aos alunos que os candidatos precisam de 604 votos para passar nas primárias. Depois ele anuncia os candidatos que são previstos para vencer as primárias. Os nomes de Morredi e Satsuki já estão na lista, mas, surpreendentemente, ele também menciona o nome de Udima na lista de concorrentes independentes. Ele revela que a principal política de Udima é a correção do nome, enquanto a mensagem que ele deixou para os eleitores foi para não pular o resto. Todos os membros do clube ficam confusos ao ver tais declarações estranhas, e Udima esclarece o mal-entendido, informando-os de que Hidaka é a culpada por trás disso. A transmissão então começa a mostrar a sala do clube de culinária, e Hidaka revela que havia alguns sorrisos na sala antes que os votos começassem a ser contados, mas o clima ficou sério desde então. Finalmente, os resultados dos primeiros 100 votos são exibidos. Satsuki está atualmente liderando, enquanto Morredi está em segundo lugar e Udima ocupa o terceiro. Heizuki consola a todos, informando-os de que os votos dos alunos mais velhos ainda não foram contados e ainda há esperança para eles. Os resultados serão atualizados a cada 100 votos, o que significa que serão atualizados mais 60 vezes. Todos eles verificaram os resultados na 15ª atualização e Udima parece ter obtido um total de 138 votos. No entanto, o aspecto preocupante dos resultados é a candidata que está em quarto lugar. Seus resultados estão aumentando a uma taxa tremenda e poderiam ultrapassar o Dima também. Logo depois, os resultados foram atualizados mais uma vez, e desta vez, o Dima obteve um total de 571 votos. A escola ainda está contando os votos, e ele só precisa de mais 33 para se qualificar. No entanto, a quarta candidata ainda está por perto e pode ultrapassar o Dima a qualquer momento. De repente, a transmissão começa mais uma vez, e o apresentador informa que um candidato independente está projetado para passar pela primeira vez em 7 anos. A candidata em quarto lugar só precisa de mais 20 votos, e um total de 140 votos ainda não foram contados. Finalmente, a última atualização chega, e os membros do clube descobrem que o Dima finalmente cruzou o requisito e passou oficialmente na primária. No entanto, a quarta candidata ainda está forte e só precisa de mais 8. Todos estão ansiosos, especialmente o fracassado, mas Chisato o ajuda segurando suas mãos. Surpreendentemente, todos os membros do clube deram as mãos uns aos outros enquanto esperavam a atualização final chegar.
Com isso, a contagem dos votos termina, e a quarta candidata só precisava de mais 2 votos para passar, mas ela acaba falhando na primária. Com a desqualificação dela, o Dima é o único candidato independente entre os outros, o que faz suas chances dispararem. Todos os membros do clube começam a celebrar. Ryuji e Miru dão a Chisato todo o dinheiro que ganharam durante as primárias e pedem a ela para usar esse dinheiro para os recursos que eles possam precisar no futuro. Ela mostra gratidão e o Dima promete trabalhar duro. Por outro lado, os subordinados de Yakumo o informam sobre a identidade da quarta candidata, Ayane. Eles revelam que foi uma tentativa de sabotagem da facção Katahira, e ela recebeu muitos votos da Comissão de Assuntos Públicos. Depois de terminarem as primárias, os membros do clube estão a caminho de casa e conversam sobre como estão um passo mais perto de vencer a eleição. Chisato revela que eles ainda têm um longo caminho a percorrer, e os membros do clube precisam se preparar para o acampamento que se aproxima. Depois, Chisato compra chocolate na loja de conveniência e os dois o compartilham à noite. O Dima menciona que Deki deve estar feliz por eles e por como estão progredindo bem. No dia seguinte, Chisato realiza uma reunião do clube onde Yakumo parabeniza o Dima por passar nas primárias. Depois ele os informa que a eleição real será ainda mais exigente do que as primárias. Ele revela que o Dima acabou obtendo cerca de 600 votos, enquanto Satsuki obteve 270 e Morredi obteve 150. Isso coloca o clube em uma situação difícil, pois eles percebem a lacuna entre os outros candidatos e o nerd que escolheram. No entanto, ainda há uma chance para o Dima vencer, e a estratégia é entender melhor como os votos funcionam. Yakumo explica que, na realidade, o número de votos que Satsuki obteve foi de 1000, enquanto Morredi obteve cerca de 140. Estes são chamados de votos de ferro e são confirmados como estando do lado de cada partido. Ele soma o total de votos de ferro e descobre que ainda há 3.000 votos na academia que não são de ferro. Yakuma quer que o Dima influencie esses eleitores e garanta que os eleitores que estão em cima do muro acabem votando nele em vez de em outra pessoa. Um benefício que o Dima tem é a candidata que ficou em 4º lugar e não conseguiu vencer as primárias. Todos os votos que ela reuniu podem ir para o Dima, já que ele é outro candidato independente semelhante a ela. Chisato informa ainda que tanto a Comissão Geral quanto a de Finanças fazem parte do Conselho Estudantil e a rivalidade entre essas duas pode parecer uma briga interna para muitas pessoas. Por outro lado, o Dima pode parecer um candidato honrado que está realmente lutando para fazer o bem pela escola. Será ainda melhor se o Dima decidir concorrer como um revolucionário e competir contra Satsuki. Nas primárias, Satsuki conseguiu influenciar aqueles 170 votos para si mesma, e o objetivo de Dima é torná-los seus. Finalmente, todos os membros do clube participam do treinamento e começam a fazer seus respectivos trabalhos. Ayumu e Kaya estão costurando uma faixa, e Glazen e Yakumo ao mesmo tempo. Elas começam a compará-lo com o Dima, e percebem como os novos candidatos são patéticos. Enquanto isso, o Dima e a Sara estão preparando comida, e ela o elogia por ser capaz de cozinhar. O Dima se distrai e acidentalmente corta o dedo. Chisato vem verificar como ele está e testemunha a Sara lambendo, tentando parar o sangramento. As outras garotas começam a surtar, mas é algo comum para Isara, pois ela sempre faz isso por seus irmãos mais novos. Isso lembra Chisato de seu irmão mais novo, e ela de repente fica em silêncio. Depois de comer a comida, todos elogiam o sabor. Depois, Chisato se oferece para lavar a louça enquanto o Dima pode descansar um pouco. Mais tarde, o Dima está relaxando no banho ao ar livre quando Chisato o visita. Ela se junta a ele no banho, resultando em o Dima começando a surtar um pouco. Depois de um tempo, o Dima decide sair do banho e Chisato pergunta a ele a razão por trás dele ser um covarde. Ela questiona por que ele não fez uma investida nela. Antes que ele possa responder, Obero chega e Chisato é forçada a voltar para o lado das garotas. Depois do banho, o Dima volta para seu quarto e encontra as duas irmãs brigando. Aparentemente é o aniversário de morte da mãe delas e Satsuki quer que Heizuki compareça junto com toda a família. Elas finalmente notam o esquisito as espionando e decidem pausar a discussão por enquanto. O Dima pede desculpas, o que faz Heizuki provocar Satsuki, informando-a de que os dois já se beijaram. Satsuki fica surpresa e vai embora sem dizer uma única preocupação. À noite, o Dima e Obero dormem um ao lado do outro e ele começa a abraçar o Dima no meio do sono. Seu aperto é muito forte para um fraco como o Dima escapar. Logo depois, ele precisa ir ao banheiro e força Obero a sair sussurrando a voz de Morredi em seus ouvidos. Depois de usar o banheiro, o Dima nota Heizuki sentada sozinha lá fora e a visita. Ela está bêbada e não consegue se controlar, obrigando o Dima a deixá-la perto do hotel da garota. Ele não pode entrar e decide deixar Hazuki na portaria. No entanto, ela está instável demais para ir sozinha ao quarto e força o Dima a levá-la. Após deixar Hazuki em seu quarto, o Dima sai e bate de frente com uma garota no corredor. Ela começa a gritar e informa a todos que há um moleque no hotel. Todas as garotas saem dos seus quartos e começam a perseguir ele. Hazuki percebe o tumulto e vê que o Dima está tentando fugir das garotas. Ela permite que ele esconda-se no seu quarto e pede uma explicação adequada. Depois disso, ela percebe que sua irmã mais velha é a causa e se desculpa por suas ações. No entanto, o fato de o Dima estar perto de sua irmã ainda incomoda Hazuki, e ela o questiona sobre isso. Satsuki começa a pensar que pode haver algo especial acontecendo entre eles, mas o Dima nega.
Mais tarde ela pergunta ao Dima se ele realmente beijou sua irmã mais velha. Desta vez, o Dima concorda e conta que aconteceu quando ela estava bêbada, e ele resolveu aproveitar a situação. Isso faz Hazuki empurrar ele para a cama e sentar-se sobre ele. Ela descobre que beijar Hazuki o faz preocupar-se com o que ela poderia fazer se ficasse bêbada, resultando em ele sempre tentar ajudá-la. O Dima esclarece o mal-entendido e diz a Satsuki que não está apaixonado por sua irmã mais velha. Depois disso, ele tenta sair, mas Satsuki aconselha-o a ficar um pouco mais porque as garotas ainda estão procurando por ele pelo hotel. Como as garotas estão patrulhando os corredores, Satsuki e o Dima decidem jogar xadrez, e como esperado do fracasso, ele continua perdendo. Vendo que as garotas não desistem, Satsuki dá a ele duas opções. A primeira é se render e se entregar. A segunda é ficar com ela para sempre no quarto. E a última é jogar xadrez até as garotas pararem de procurá-lo. Depois disso, os dois começam a jogar xadrez novamente, e Satsuki pergunta ao Dima se ele sabe por que Hazuki saiu de casa. Ela informa ao Dima que um dia Hazuki subiu sozinha para seu quarto e parou de falar com todo mundo. Satsuki tentou perguntar aos pais sobre isso, mas eles não foram de nenhuma ajuda. Ela parece pensar que Hazuki pode ter contado algo ao Dima, pois eles beijaram e coisas assim. No entanto, ele também não sabe sobre sua situação. Quase pela manhã. Finalmente, as garotas desistem e Hazuki leva o Dima fora do hotel das garotas. Antes de se separarem, Hazuki pergunta ao Dima se querem se encontrar novamente e ele concorda. Depois disso, ela pergunta ao Dima se beijassem um ao outro, ele chamaria aquilo de acidente também? De repente, os dois ouvem alguém perto e é Hazuki. Ela nota os dois e joga água em Udima, dizendo que isso ajudará ele a se refrescar. Mais tarde naquele dia, todos os membros do clube estão fazendo suas tarefas, e Ayumu menciona um moleque que estava correndo pelo hotel das garotas. No entanto, nenhuma das garotas sabe quem pode ser essa pessoa. Chisato pensa que alguma garota pode ter escondido aquele menino no hotel e Hazuki concorda, sem saber que ela é essa garota. À noite, Nozomi sugere algo chamado recreação. Segundo ela, a recreação é um elemento essencial de um acampamento que também inclui o antigo teste de coragem. Após os membros concordarem, Nozomi informa a eles sobre a criatura super assustadora que ela fez para assustar todos. No entanto, sua suposta criatura super assustadora acaba sendo muito adorável. Mais tarde, o teste de coragem finalmente começa. O Dima e Chisato são um time e caminham pelo prédio à noite. De repente, o Dima ouve Hazuki gritando e tenta ir em sua direção, mas Chisato o detém no meio do caminho. Ela pensa que isso pode ser uma desculpa. De repente, o fantasma adorável chega e se transforma em uma privada da lenda da garota do banheiro. Chisato avança e se deita entre as pernas do fantasma, pedindo ao Dima que a ajude. Depois de ver que a desculpa não funciona nele, Chisato questiona-o sobre estar tão preocupado com Hazuki, mas não parecer se importar com ela. Em seguida, ela confronta-o sobre o incidente no hotel das garotas, revelando que ela está ciente dele ser conhecido como um moleque famoso. Ele revela que Hazuki acabou ficando bêbada, e ele acabou levando-a de volta ao seu quarto. Posteriormente, Budima conta a Chisato que ela tem estado agindo estranha desde ontem, e assegura que nunca a deixará. No entanto, ele também adiciona que a relação entre eles não é esse tipo de amor. Então, Essera e Hazuki chegam e Chisato caminha embora com um aspecto triste. À noite, o Dima está voltando após tomar banho e nota Hazuki bebendo novamente no mesmo lugar. Ele pergunta a Hazuki o motivo de ela odiar sua família, mas ela recusa contar. De repente, ela se levanta e confessa seu amor, dizendo que quis dizer isso romanticamente e não o amor professor-aluno. O Dima pede algum tempo para pensar nisso, então Heizuki chama Satsuki para jogar xadrez com ela. Surpreendentemente, Heizuki diz a Satsuki que ela contaria tudo a ela se conseguisse vencer Heizuki. Finalmente, o jogo entre a irmã mais velha bêbada e a irmã mais nova disciplinada começa. Heizuki brinca com Satsuki mencionando o beijo, o que faz ela perder concentração e cometer erros bobos. Vendo que um beijo é suficiente para irritá-la, Heizuki diz a Satsuki que ainda há muito para ela aprender. Hazuki começa a contar ao Dima que a mãe de Satsuki é a segunda esposa. Na verdade, ela era uma amante e tornou-se a segunda esposa do pai de Hazuki após a morte da mãe dela. Ela zomba de Satsuki por nascer depois que eles se casaram, caso contrário ela seria chamada de filha de amante. Satsuki começa a ficar furiosa e pede para ela parar, mas Hazuki continua. Finalmente, Satsuki atinge o limite e dá uma surra nela. Isso faz ela pensar que Satsuki pode estar dando por perdido o jogo, mas ela continua jogando. Após algumas jogadas, Hazuki coloca em uma situação difícil. Em seguida, Hazuki começa a contar uma história de infância, quando ela bateu a cabeça e a perda de sangue foi severa. Seu tipo sanguíneo é RH negativo, e ninguém podia doar seu sangue além da mãe de Satsuki. Ela explica ainda que foi a mãe de Satsuki quem deu à luz Hazuki em vez da primeira esposa. Muito antes de Hazuki nascer, a primeira esposa teve que remover-se devido a uma doença. Isso resultou em muitos parentes forçando seu pai a abandonar a primeira esposa, mas ele decidiu permanecer com ela. Para enganar os parentes, seu pai pegou Heizuki e a criou como sua filha legítima. Surpreendentemente, a primeira esposa, que tinha todo o direito de odiar Heizuki, não fez nada além de inundá-la de amor durante toda a vida dela.
Finalmente, ela morreu devido à doença e a amante se tornou sua esposa. Heizuki descobriu sobre esse acidente quando um parente soltou a informação por acidente e o choque foi muito grande para ela continuar vivendo com todos. Heizuki ainda não pode aceitar plenamente a segunda esposa como sua mãe, pois a única que criou e cuidou dela foi a primeira esposa. Ela começa a chorar e contar a eles que aceitar a segunda esposa seria como aceitar que a primeira esposa nunca existiu e é por isso que ela não pode perdoar sua família. Satsuki começa a chorar também e se desculpa com Heizuki por não saber sobre isso. Mais tarde, os subordinados de Yakumo informam que o Dima encontrou Satsuki tarde da noite, e há chances de ela usar isso contra ele. No entanto, Yakuma pensa que ela usaria o incidente se quisesse machucar o Dima. Chisato está dormindo e sonhando em dar chocolate para seu irmão mais novo, Taki. Ao acordar, ela se prepara para a escola e vai ao apartamento de Yudima. Informa-lhe que sua campanha para a eleição principal começará hoje. Por outro lado, Yakumo está conduzindo uma reunião, e todos os membros da Comissão de Segurança Pública estão reunidos. Ele informa a eles que, embora não estejam autorizados a competir nesta eleição, ainda tem uma chance na próxima. Ele explica ainda que se Satsuki ganhar as eleições, a segurança pública terá um tempo difícil na próxima eleição. No entanto, eles podem facilmente lidar com essa situação se alguém como o Dima ganhar as eleições. Por isso, a Comissão de Segurança Pública apoiará o Dima nesta eleição. Ele informa a todos para manter isso em segredo, especialmente da facção Katahiro. Enquanto isso, o Dima e Chisato estão indo para a escola, e ele de repente bate de frente com uma garota. Essa garota não parece saber muito sobre os candidatos, pois está estudando há pouco tempo. No entanto, o Dima pede a ela seu apoio, e ela concorda. Depois disso, ele nota as duas irmãs discutindo novamente. Satsuki acusa Heizuki de usar uma jogada suja, e ela sai após aconselhar sua irmã mais nova a analisar melhor o adversário. Posteriormente, Satsuki nota o moleque escondido atrás da árvore e ouve sua conversa. Satsuki informa-lhe que Heizuki enganou-a, pois o jogo de xadrez estava bem ao seu alcance. De acordo com Satsuki, sua irmã mais velha provavelmente começou a falar sobre o passado para distraí-la. Surpreendentemente, o resultado do jogo importava para Satsuki, pois o Dima era o prêmio. De repente, Chisato aparece e questiona o Dima sobre sua relação com Satsuki. Ele responde que eles não estavam discutindo estratégias ou nada relacionado à eleição, era mais uma discussão privada. Chisato fica surpresa ao ouvir a palavra discussão privada e permanece zangada com o Dima o caminho todo. Eles finalmente chegam ao local onde todos os membros do clube estão reunidos. Heizuki se aproxima de Udima e mostra-lhe gratidão por ajudá-la e Satsuki a reconciliar. Em seguida, Nozomi revela o novo projeto que estava trabalhando, e é uma plataforma inteira especificamente feita para a campanha. Os membros do clube seguiram o conselho de Yakumo e colocaram a plataforma em um local onde seria visível praticamente para todos os alunos. Ao descobrir que Mafuyu é responsável por reservar o espaço, ele agradece e as duas começam seu fingimento de confissão. Surpreendentemente, Chisato não participa desta vez e ela pede para elas distribuírem os panfletos em vez disso. Depois disso, Hidaka aparece, e desta vez ela está vestida como uma menina. Ela informa-lhes que o auspiciado a designou para relatar sobre o Dima durante toda a campanha. Finalmente, os panfletos estavam prontos e a plataforma também. O Dima começa seu discurso enquanto os outros membros do clube estão ocupados distribuindo os panfletos. Izara está fazendo seu trabalho quando de repente seus colegas de classe chegam e começam a incomodá-la. O Dima, que está no palco, nota isso e corre para ajudar Izara. Quando está prestes a reagir, Chisato chega e o detém. Ela diz que é melhor não fazer algo quando está no meio de uma campanha. Felizmente, a Comissão de Segurança Pública chega e confronta as garotas por brincar com Izara. Elas anotam seus nomes e informam que sua punição será decidida em breve. Após saírem, Izara agradece o Dima por defendê-la, mesmo não tendo feito nada. Izara informa ainda que está mais assustada com a segurança pública do que com as garotas, depois de ver o que aconteceu com uma de suas colegas. 显而易见，那个女孩是参与了乌萨瓦事件的一部分。几个月前，一个匿名消息原向公共安全委员会举报了一名助学金学生从学校上电偷窃。乌萨瓦有些过于激动，透露了自己的名字给所有人。这导致他被不断欺负，最终不得不离开学校。Heizuki 告诉 Asara， 像他这样的情况很少见，因为公共安全委员会并不真正关心助学金学生。后来是呢 Hidaka 告诉他们，一般援助计划是由学校启动的，目的是增加人口，后来变成了学生们在某些公函工作并赚取自己的学费。此外，他们不允许加入俱乐部或做兼职工作，以便专注于实际的工作。听到这个，乌吉玛心中燃起了斗志。并告诉所有人他想结束对着学金学生的歧视。另一方面，乌萨瓦终于回到公共安全委员会，并告知 Yakumo 他将重新担任委员职务。与此同时，乌吉玛和 Chisato 正在访问各个俱乐部并争取支持。突然，他问乌吉玛是否真的想在他的宣言中加入助学问题，因为他们所有的计划都是为了组织俱乐部解散。他进一步告诉乌吉玛，他们的主要目标是赢得选举，而很多选民可能不同意数学问题。看到他仍然坚持立场， Chisato 开始问他为什么想要把他留在后面。他开始哭泣，
乌吉玛安慰他，无论发生什么，他都会一直陪在他身边。之后，乌萨瓦和雅库莫讨论那个失败的候选人。乌萨瓦询问雅库莫是否愿意在鹰的选举后成为公共安全归类。雅库莫回答说，他们只是支持他，所以他能当选。他走开，建议雅库莫不要轻易相信人，否则他可能会自己照顾他。到了晚上，希达卡解释乌吉玛在候选人中的评分最高，这让所有人都感到两讶。之后，乌吉玛、奇萨托和其他人回家时注意到米基鲁试图吹口琴，他拿过他的口琴并尝试吹走，完全不知道他刚刚间接问了他。奇萨托开始质问他是个渴求的家伙，他试图逃跑。突然，一辆卡车一全速撞上了乌吉玛。过去，乌吉玛还是个小婴儿，不想去上学。奇萨托从隔壁公寓走出来，给了乌吉玛一般的巧克力。他决定吃掉它，这让他非常开心。从那天起，他一直收到他的巧克力，直到有一天他拒绝了。这时，奇萨托想起了他的小弟弟去世的事情，他开始哭泣。这时，乌吉玛后悔他的行为，最终接受了巧克力。回到现在，3个女孩在医院等待，一个本丹从医生的房间里走出来，他告诉他们一切正常，他们只需要明天再检查一次。与此同时，萨图基匆匆进入食物俱乐部询问成员关于尤吉玛的情况。听到 Hizuki 说他没事后，他很快冷静下来。在 Satsuki 担心完他之后，他开始嘲笑这个蠢货如此粗心。突然，他走进房间，他看起来还好，但另一方面 Chisato 紧紧抓住他，不想放手。他跟着他进了他的公寓，即使他想洗澡也不肯离开。看到他坚定的决心让他生气，他脱掉了衬衫。乌吉玛打开淋浴，他们一起洗了个澡。他更加生气，用拳头砸破浴室镜子，让他知道他还在这里，不会离开。奇萨托继续叫他撒谎，他最终过了他一巴掌，这促使他抛开并带回来一块巧克力。他请乌吉玛分一半给他，带在他身边。乌吉玛开始告诉他，他只把他看作 Dicky 的替代品。他进一步告诉他，他只通过他看到 Dicky， 这就是为什么这不能被称为爱。最终，乌吉玛亲奇萨托肚子里这块巧克力，因为他不会再是 Dicky 的替代品了。他咬了一口，立刻呕吐起来。第二天，精选按计划进行，乌吉玛发表他应该发表的演讲。之后，他参观俱乐部房间，注意到米基鲁正试图在桌子下找东西。乌吉玛看了看统计数据，很高兴地看到他仍然排名第一。米基鲁看了看他，意识到尽管他试图表现得开心，他可能内心很悲伤。他同意了，并告诉米基鲁他的一般悲伤可能是由于与Chisato的事情。之后，他归还了口琴，并让米凯鲁知道他在事故后已经疲了。幸运的是，他利用自己为数不多的才能之一修复了它，现在它完全功能正常，不像之前那样。乌吉玛问口琴背面刻着的名字卡纳，米凯鲁回答口琴属于卡纳，他是米凯鲁从他那里得到的。凯纳已经失踪有一段时间了，米凯鲁来到这所学校就是为了寻找他。听到口琴，雅库莫变得激动起来，他突然来到这里喊着卡纳的名字。然而，他为这个尴尬的行为找了一个糟糕的理由，并告诉乌吉玛他需要讨论一些事情。雅库莫告诉乌吉玛，他不允许他在宣言中提及着掘金学生的问题。他告诉他，像这样的问题要在当选后解决，如果他输了，根本不会有任何事情发生。当天晚些时候，乌吉玛去医院复查，他不小心撞上了海塔，后者看着乌吉玛的脸开始流泪。海塔告诉他，他一直在处理银行眼镜的问题，因此他去医院的原因。突然，他注意到雅库莫在医院里闲逛，他的阴暗个性迫使尤吉玛跟踪他。他跟着他出了医院，雅库莫在那里与另一个人通话。他谈论接受某种交易，并要求对方不要抛弃卡纳，因为事故完全是尤萨瓦的责任。之后，雅库莫回到医院，访问顶层，卡纳在那里住院。乌吉玛决定跟随他访问卡纳的病房，雅库莫已经在里面。雅库莫问乌吉玛关于他和卡纳的事情，突然，他的手下把那个失败者大晕了。过了一会儿，乌吉玛恢复了意识，但他被手铐铐住，关在一个未知的房间里。雅库莫和他的手下就在他面前，雅库莫确保他不会给他们带来麻烦后，解开了他的手铐。之后，雅库莫问乌吉玛他发现的东西以及他知道多少。他开始告诉雅库莫卡纳拥有米凯鲁目前拥有的口琴。此外，雅库莫与某人达成协议，以便卡纳能够恢复意识。乌萨瓦似乎也设计了这个协议。雅库莫两讶于泄露的信息量，意识到自己犯了一个严重的错误。之后，雅库莫开始告诉乌吉玛他们做的事情，并告知他公共安全聘请了成为间谍的代理。
他们作为普通学生，但也监视其他学生。这是委员会能够在问题发展成严重时间之前处理他们。一旦间谍完成训练，他们就会被分配给一名官员。卡纳是分配给 Yakumo 的间谍之一， Mikiru 是另一个。之后 Yakumo 告诉他，他已经告诉他足够多的信息，现在很难让他离开。对话开始了。Yakumo 告诉 Ujima Kana 去年是2月卷入了一次事故。根据公共安全委员会的说法，卡纳在调查谋事时遭到袭击，包含证据的记忆卡被摧毁。卡纳自那以后一直处于昏迷状态，然而他尸骨的消息被保密了。O hospital onde ela está em tratamento pertence a um ex-membro da segurança pública. Enquanto isso, Mafuyu visita Chisato, que está trancada no quarto. Chisato diz que não se importa mais com o clube de culinária nem com a eleição. Enquanto isso, Yakumo informa Ujima que há um pequeno problema. O hospital é afiliado à facção Katahiro. Esta é uma facção intermediária entre a Comissão de Segurança Pública e os rivais de Yakumo. Uma das condições para interná-la era nomear Usawa como comissário de segurança pública. Ujima confronta o presidente por tomar uma decisão tão importante por um pedido tão insignificante. Yakumo responde que não podia deixar Kana morrer, ao contrário de alguém que recusou friamente o chocolate de Chisato. Ujima ficou surpreso com a declaração, e Yakumo continuou a revelar ainda mais. Segundo ele, após perder o irmão, Chisato passou a depender dele. Ele sabia que se ela superasse a morte do irmão, não precisaria mais dele, o que o levou a usar Deiki como desculpa para fugir dos próprios sentimentos. Além disso, toda vez que ele tenta se apaixonar por outra garota, Chisato sempre está em seus pensamentos. Yakumo então deseja que a situação fosse tão simples para ele, pois pode perder alguém que ama. Por outro lado, Mafuyu diz a Chisato que sabe da briga e quer que ela se reconcilie com Ujima. Mafuyu a aconselha a fazer as pazes com ele, ou as coisas podem piorar. Depois, Mifuyu vai ao armário pegar roupas para ela e encontra uma caixa cheia de chocolate pela metade. Mifuyu também percebe que tem usado aquele tolo inútil como substituto do irmão. Ela aconselha Chisato a confessar seu amor a ele, pois não pode tratá-lo como um substituto. Chisato responde e diz a Mafuyu para se preocupar consigo mesma também, já que ela está apaixonada por ele. Ela também pergunta a Mafuyu se está se contendo por causa de Chisato ou pela cicatriz da cirurgia. Isso faz Mifuyu chorar também, e ela abraça Chisato, pedindo para ela parar de falar. Por outro lado, Yakumo diz a Ujima que, se um novo partido chegar ao poder, eles exporão os fundos de segurança pública usados no tratamento dela. Ujima era a única esperança de Yakumo, e ele superou suas expectativas. No entanto, as coisas mudaram, pois ele recebeu ordens da facção Katahira para cessar todo o apoio a Ujima, ou eles cessarão o tratamento de Kana. Enquanto isso, Chisato informa Mifuyu que quer que alguém a perdoe, de que não pôde comer seu chocolate favorito no dia em que faleceu, e isso deixou Chisato muito feliz no momento em que Ujima o comeu. Depois, Mifuyu se levanta e veste roupas que revelam sua cicatriz. Ela sai e planeja encarar a realidade e expor a cicatriz a Ujima. Chisato consegue alcançá-la e dá um grande abraço em Mafuyu, pedindo para ela parar. Por outro lado, Ujima fica furioso ao saber que Mikiru não tem ideia do paradeiro de Kana. Yakumo responde que a situação dela é ultra secreta, mesmo entre a segurança pública, e ele seria responsabilizado por expô-la. No final, Yakumo o informa que a parceria deles termina ali. Além disso, ele se oferece para tentar evitar que o clube de culinária se desfaça, como agradecimento pelo apoio. No entanto, Ujima responde que a parceria não foi em vão, pois ele vencerá a eleição. Inesperadamente, Ujima liga para Mikiru e lhe diz o paradeiro de Kana. Yakumo entra em pânico e envia seu homem para procurar Mikiru no hospital. Eles também vão para lá, mas Mikiru já havia conseguido levá-la embora. Isso deixa Yakumo furioso, e ele ameaça se livrar de Ujima se algo acontecer a Kana. Enquanto isso, Mikiru levou Kana para fora e começou a tocar a música que a ensinou. Surpreendentemente, ouvir a música medíocre faz Kana voltar a si, e Mikiru lhe dá um grande abraço. Nesse momento, Yakumo também chega e começa a chorar ao ver a condição de Kana e mostra sua gratidão a Ujima. Depois de voltar para casa, Chisato vai falar com Ujima e come um chocolate, sinalizando que está começando a superar seus medos. Os dias seguintes são pacíficos e Ujima ainda está na frente dos outros candidatos. Finalmente, amanhã é o dia das eleições e todos parecem animados. Mais tarde, Chisato e Ujima estão a caminho de casa quando um estranho lhes pede um favor. Surpreendentemente, o trabalho que precisam fazer é se vestir de noivos para um casamento simulado. Ujima tentou beijar Chisato, mas ficou envergonhado ao descobrir que não precisava, segundo o gerente. Depois de terminarem o trabalho, algumas crianças vêm cumprimentá-los, o que lembra Ujima da infância deles. Depois os dois estão voltando para casa, conversando sobre como o jantar grátis estava saboroso. Chisato de repente para e pede a Ujima para recriar o beijo que não puderam dar antes. Infelizmente, seu momento de sorte é roubado por um grupo de estudantes que usam tasers para deixá-los inconscientes.
O Dima finalmente acorda de manhã e recebe uma ligação de um número desconhecido. Ele usa uma mesa de som para dizer que Chisato está em seu poder. Ele o ordenou a ir ao orelhão em frente ao portão da escola às 7 kills. A pessoa também o avisa que Chisato pode se machucar se ele não obedecer. Não tendo muito tempo, o Dima corre o mais rápido que pode. Ele finalmente consegue chegar ao orelhão, onde recebe outra ligação. Dessa vez, a voz o ordena a ir ao orelhão no Parque à beira-mar às 07h30. A mesma voz também o ordena a não falar com ninguém sobre isso até o fim da eleição. Por outro lado, Kana acorda e encontra Yakumo e Mikiru ao seu lado. Assim que ela está prestes a lhe dizer algo importante, o Sawa a visita e diz a Yakumo para cumprir suas tarefas, pois o presidente não pode se atrasar em dias assim. Enquanto isso, os membros do clube de culinária estão surtando, pois o Dima ainda não apareceu. De repente, Hidaka recebe uma notificação e revela que um SP publicou um artigo expondo o Dima. Mifuyu liga para o Dima e o informa sobre o artigo, mas ele decide desligar a ligação e corre para o próximo local. O orelhão está dentro do parque e ele decide escalar a cerca. Desta vez, a voz o elogia por não ter contado a Mifuyu sobre a situação e diz ao Dima para olhar debaixo do telefone. Ele encontra a camisa de Chisato debaixo do telefone e a voz continua indicando o próximo local. No clube de culinária, os membros não conseguem falar com Chisato. No hospital, o Sawa fala sobre como Kano conseguiu acordar depois de ouvir aquela música horrível. Depois, o Sawa começa a perguntar a Kana sobre sua última missão e se havia fotos para provar o que ela investigava. Mikiru olhou para o Sawa e viu uma cor escura a envolvendo. Ela contou a Kana em códigos, e ela entendeu instantaneamente. Por outro lado, Yakumo visita o clube de culinária para perguntar sobre o Dima. Nesse momento, Izara chega e diz a todos que conseguiu ganhar tempo, e o Dima será o último a fazer o discurso. Agora tudo depende de Dima, pois se ele não chegar a tempo, será automaticamente desclassificado. Simultaneamente, Hidako chega, agora vestida como uma garota. Ela revela que a SP tinha conexões com as comissões de assuntos gerais. Ela ainda os informa que foi forçada a usar uniformes de meninos e meninas em diferentes ocasiões para poder coletar notícias em qualquer lugar. No entanto, o objetivo principal era gravá-la como menino e menina para aumentar o número de membros do clube. Eles conseguiram solicitar mais fundos assim, enquanto Hidaka estava presa se vestindo de forma cruzada para eles. Após chegar ao local, o próximo ponto que a voz lhe indica é a ponte Yotsuba. Ele tenta correr novamente, mas esbarra em Ayumu e suas amigas. No entanto, ele as ignora e segue para o próximo local. Ayumu diz a Hazuki que o Dima foi visto perto da academia Izayaka, e sua aparência era semelhante à de um morador de rua. Isso faz Yakumo perceber que alguém deve estar o impedindo de comparecer à eleição. De repente, Yakumo recebe uma ligação de Kana que lhe diz a senha do telefone dela. Além disso, Kana o alerta sobre Uzawa e diz que ela é muito provavelmente a culpada. Por outro lado, Satsuki terminou seu discurso e o Dima era o último, mas ele ainda não havia chegado. Enquanto isso, o Dima chega ao orelhão, e desta vez a voz lhe diz para inventar uma desculpa por não aparecer. Ele diz ao Dima para anunciar que estava com medo de aparecer, para que a eleição não fosse declarada nula devido ao incidente. Assim que ele está prestes a dizer ao Dima o próximo local, a ligação é interceptada por Yakumo, que informa o Dima sobre o paradeiro de Chisato. Ao mesmo tempo, Yakumo entra no quarto de Usawa e a pega falando com o Dima. Depois, ele informa ao Usawa que todas as fotos tiradas pela câmera dela são enviadas automaticamente para o smartphone dela, e isso inclui a foto daquela noite. Assim que verificaram as fotos, Yakumo encontrou evidências de um membro da facção Katahira e um oficial de assuntos gerais envolvidos em um acordo secreto. Além disso, também encontraram provas de que Usawa foi quem atingiu Kana naquele dia. Ele então aprende, mas ela não parece abalada. Usawa o informa que o Dima perderá a eleição de qualquer jeito e se os assuntos gerais acabarem vencendo, a facção Katahira estará no poder mais uma vez. Por outro lado, o Dima finalmente chega ao local onde Chisato está, e a primeira coisa que ela pergunta é sobre a eleição. No entanto, ele tenta bancar o legal e diz a Chisato que ela é mais importante que as eleições. No entanto, ela não parece impressionada com a declaração e diz que ele pertence a mais do que apenas a si mesmo no momento. Kiai e Ayumu chegam de bicicleta e se oferecem para levá-los ao local. Eventualmente, ele chega ao local e assim que está prestes a começar seu discurso, o tempo se esgota. Mesmo assim, ele pega o microfone e tenta fazer o discurso. As pessoas que gerenciam as eleições tentam impedi-lo, mas Satsuki intervém e diz para deixarem o outro candidato falar. Felizmente, os gerentes recebem uma ligação de Yakumo, que permite ao Dima fazer o discurso. O Dima começa seu discurso informando a todos que estava trabalhando com Yakumo para vencer as eleições. Ele desvendou tudo do início ao fim graças ao apoio dele. Ele ainda informa as pessoas que, embora vencer as eleições pareça o mais importante, ele não conseguia mais mentir. No
No início, ele só queria salvar o clube de culinária, mas trabalhar para a eleição o fez perceber que ama todos os alunos da academia. Essa é a razão pela qual ele odeia vê-los brigar entre si e quer fazer o possível para parar todos os conflitos. No final, ele lhes diz que está tudo bem, mesmo que ele perca a eleição, pois conseguiu dizer tudo o que queria. Todos começam a aplaudir e, com isso, o discurso chega ao fim. Alguns dias depois, todos estão presentes no clube de culinária e estão confraternizando. Yakumo comenta que a abordagem de Ujima foi muito incomum, e ele não fez nenhuma promessa. Simultaneamente, Satsuki, também a nova membro do clube, chega e pergunta se viram o presidente Ujima. Heizuki tem pena de Satsuki, pois ser vice-presidente deve dar muito trabalho, e a informa que ele saiu com Shizada. Enquanto isso, Ujima e Shizada estão no túmulo de Deki e após terminarem as orações, Ujima tira um chocolate. Eles compartilham um momento se beijando. Isso foi tudo sobre Ujima e seu amor pelo clube de culinária. Será que ele fará um bom trabalho como presidente? Comente comida abaixo e nos diga. Inscreva-se no canal e clique no ícone do sino para mais resenhas cheias de enredo.